Bom dia a todos, sejam bem-vindos nesta manhã de domingo. Então, do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item obediência e resignação. Como a nossa irmã já nos ensinou e Lázaro nos trouxe a mensagem, a doutrina de Jesus nos ensina obediência e resignação. Duas virtudes companheiras, ou seja, amigas da doçura, mas ao mesmo tempo muito ativas, não são passivas. É necessário você fazer alguma coisa para alcançar essas virtudes. Embora nós homens as confundam erroneamente como a negação da nossa vontade, como negação do nosso sentimento. Recorrendo ao dicionário para entendermos um pouco melhor, podemos dizer: obediência significa ceder, cumprir, seguir e respeitar a um superior ou pessoa mais velha. E resignação significa conformação, concordância, renúncia às nossas vontades, tranquilidade, serenidade. Quem é resignado consegue ser tranquilo. Quando escutamos essas palavras, o nosso orgulho que existe ainda em nós, e nós teimamos em chamar de amor próprio, se espanta e reage. O nosso orgulho fala na nossa consciência. Obedecer é abaixar a cabeça para tudo e para todos, e resignar é ser passivo, acomodado, subserviente, ou seja, servir ao outro de forma humilhante. Quem de nós já não ouviu ou até mesmo pronunciou as seguintes frases: você não manda em mim, eu sei o que eu faço, do meu jeito é que está certo. Quem é o dono desta casa? Quem é o dono deste carro? São as chamadas frases cala a boca, onde eu imponho a minha vontade, eu imponho o meu querer, é o meu ego falando, é o poder que eu tenho que está falando. E que tal, em vez de nós impormos o nosso querer, conversar, sugerir, dialogar, buscando uma solução para aquele problema? Ao menos ouvir o que o nosso irmão tem a dizer do outro lado. Nós não somos os donos da verdade absoluta. A verdade completa pertence apenas a Deus. Devemos então buscar a humildade esquecida dentro de nós para corrigir esse orgulho ferido, onde nós queremos impor a nossa opinião. Obedecer não significa negar a minha vontade ou negar o meu sentimento, mas sim exercitar o meu próprio poder de escolha, em cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que eu faria sozinho. Lembremos disso. A união faz a força. De outro lado, ser obediente é dar as nossas opiniões sem sermos agressivos e impositivos. É colocar a nossa opinião, como dissemos, com doçura e, ao mesmo tempo, com firmeza moral. E essa firmeza moral nós só adquirimos com a nossa consciência tranquila. Obediência e resignação são virtudes que se expressam em ações, ou seja, são muito ativas e não passivas. Ou seja, é necessário trabalhar, mover, mudar, agir em hábitos arraigados no nosso ego imperfeito e mudar para um hábito mais evoluído, mais próximo dos ensinamentos de Jesus. E toda mudança, todos nós sabemos, é difícil, pois nós temos que enfrentar o nosso medo, a nossa preguiça, o nosso comodismo, o nosso hábito antigo que já está cristalizado. Nós já aprendemos a ser daquela maneira. Como que eu vou mudar para de outra maneira? Então, onde eu vou buscar forças? Onde eu vou buscar, como o Momento Espírita nos disse, coragem para mudar? Porque é necessário ser corajoso para mudar. Nós temos que abandonar a nossa covardia moral no estudo das leis morais cristãs trazidas por Jesus.
onde devemos compreender através da razão e após vivenciar esses ensinamentos nos nossos sentimentos e nas nossas emoções diárias. A nobreza, fortaleza moral que todos buscamos só se adquire com esforço diário, no dia a dia, nas nossas transformações internas, na busca dessa evolução moral e espiritual. Logo, obediência e resignação não significam aceitar por medo ou por ignorância, ou mais ainda, não se submeter a alguém sem compreender por que está fazendo aquilo. Por vezes, nós, como pais, queremos educar nossas crianças pelo medo ou pelas ameaças. É a terapia do grito. Quem grita mais, pode mais. É mais cômodo e rápido para fazer as crianças obedecerem. Mas esta repetição da terapia do grito cria crianças inseguras, sem opinião própria. As crianças e nós mesmos não vamos realizar as nossas vontades e vivemos apenas a vontade dos outros. Esta é a obediência cega, ou seja, obedecer sem saber porquê, sem entender porquê. Promove isto uma confusão mental na criança, que pode, e no futuro pode se tornar um adulto confuso também. E esta criança visa sempre agradar mais, para receber o reconhecimento do bom comportamento. Quer receber o amor dos pais, e quando não recebe este amor, este reconhecimento, gera revolta e indignação numa mente que já vinha confusa do passado. Devemos então ficar atentos aos nossos filhos e atendê-los quando nos chamam. Devemos deixar o jornal de lado, deixar a novela e atualmente largar um pouco do nosso celular e atender, ouvir o que os nossos filhos têm a dizer. Não, agora é hora do jornal, não posso te ouvir. Não, agora não posso te ouvir. E eles vão criando na mente que o jornal, a novela, o celular é mais importante que eles. Devemos ouvi-los. Devemos também ensinar as nossas crianças a aprender a dizer não, pois do contrário, podem se tornar crianças inseguras, ou, se criadas pela terapia do grito, não podendo emitir a sua própria opinião, a sua própria vontade, o seu próprio querer, esta criança nunca vai dizer não. E ela torna-se desonesta para consigo mesmo, com seus sentimentos, com o seu querer, porque ela acaba dizendo o que faz e acaba dando muito mais do que essa criança pode e deve fazer, expondo-se assim ao risco de ser chamada de hipócrita e, além de tudo, e pior de tudo, não realizar a sua própria missão na terra, porque se arvorou em correr através da vontade dos outros e não correndo atrás da sua própria vontade. Devemos então nós mesmos aprender e ensinar a nossas crianças a obediência não a cega, e sim a obediência ativa, que é respeitar a autoridade moral mais elevada de alguém que nos fala, orienta ou exige. A autoridade moral nós não conseguimos pela força física ou pela força bélica, ou mesmo pelo poder de mandar. Para o homem obedecer ativamente, é necessário primeiro ele compreender, é necessário que ele acredite que aquela é a melhor atitude para aquela determinada situação. A obediência ativa é uma postura interna, lúcida, lógica, e que devemos buscar a maior consciência possível em entender por que estamos fazendo aquilo, por que estamos obedecendo. E quem é a maior autoridade moral no nosso planeta Terra? Jesus Cristo, sem sombra de dúvida. Ele nos ensina que é pelo amor, e não pela força ou pelo castigo, ou pelo medo de morrer no fogo do inferno. Jesus é a nossa luz na escuridão, é o caminho a ser seguido nas encruzilhadas, nas dúvidas da vida.
Jesus é a nossa única verdade irrefutável, sem meias verdades, sem distrações, sem enganos. Basta segui-lo. Já entendi. Nós devemos mudar. E como eu realmente posso pôr isso em prática? Às vezes acontece comigo. É muito difícil, é mais forte do que eu. Quando eu vi, já fiz, já me irritei, já explodi, já impus a minha vontade, já impus o meu poder. E para ser obedecido, eu preciso gritar, fazer cara de brabo, franzir a testa, ser mais forte que os outros, tanto fisicamente como psicologicamente, pois eles têm que me obedecer sempre. Eu estou sempre certo. Isto pode passar na cabeça. Isso apenas demonstra o nosso sofrimento pessoal. A pessoa sofre cada vez que age desta maneira. Inicialmente, parece que alivia uma angústia interna, mas após esta explosão de raiva, de ódio, de destempero, vem o reflexo desta atitude, que pode ser ódio, irritação, angústia, depressão, como existe muito hoje em dia, medo e tudo mais. Todos nós sentimos isto, pois somos espíritos em evolução. Estas sensações serão maiores ou menores, dependendo do quanto nós realmente tentamos mudar. Será que realmente eu estou tentando mudar ou só da boca para fora? E quando consigo mudar, devo buscar uma mudança para o melhor, tanto psicologicamente como espiritualmente. Ao aceitar Jesus como mestre e guia, junto com os ensinamentos da nossa doutrina espírita, aprendemos a ser humildes. Uma palavrinha pequena, mas muito esquecida nas atitudes por nós. E resignados com as lições de Cristo. Logicamente, eu não vou me tornar humilde de um dia para o outro, ou resignado ou obediente. A transformação é diária e lenta para a maioria de nós. Mas Jesus é a virtude da paciência. Ele espera o nosso amadurecimento psicológico e espiritual. Ele nos espera sempre e nunca nos abandona. Para alguns de nós, só despertamos depois que o tormento, depois que o sofrimento chega em nossas vidas. Mas Jesus sempre esteve lá e sempre esteve com os braços abertos para nós. Aos poucos, nós desenvolvemos as nossas lições morais através das várias encarnações que temos, cumprindo assim a lei do progresso. Jesus nos educa tanto encarnados como desencarnados, pelo exemplo, pelo amor de Jesus. Aquele que verdadeiramente ama, não magoa, não fere, não discrimina, não agride, não falseia com a verdade e não trai. Ele semeia o bem e a concórdia e procura sempre estar em paz com a sua própria consciência, procurando exercer esta lei de amor. Temos que ter em mente que tudo o que nos acontece é para o bem, mesmo que naquele momento nós não acreditemos nisso. Da onde que isso vai ser um bem? Eu estou sofrendo. Mas são as transformações necessárias, são as mudanças que nós tivemos preguiça em realizar que nos batem à porta. E devemos então nos resignar perante isto, ou seja, não ficar reclamando de tudo e de todos por nossa vida infeliz, que após nós aprendermos, tivermos esse aprendizado, o testemunho como uma prova de fé, passamos a não nos desesperar com o sofrimento que nos acomete. Apenas o bem, apenas o amor serão eternos juntos com Deus. As virtudes do bem que nós devemos buscar e devemos preservar não são os nossos bens materiais, e sim devemos buscar os bens da virtude, como humildade, caridade, perdão aos outros, que são a herança bendita que deixamos para nós em uma próxima vida. Quem nos ensinou foi Carl Schuttel, na interpretação sintética do Apocalipse,
onde ele nos diz, abre aspas, porque novas terras e novos céus, onde habita a justiça, ser-lhes-ão dado por herança. Então seremos herdeiros das nossas próprias atitudes em uma próxima vida. Nós espíritas já conhecemos esta lei de causa e efeito e colhemos o que plantamos. E passamos a compreender que toda resistência orgulhosa, como foi lido, deverá ceder pelo amor ou pela dor. Bem-aventurados os mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos de Jesus. Jesus, que foi o maior exemplo de resignação à vontade de Deus. Ele ampara-nos sempre com suas palavras vivas, que, como a Marina nos falou, intensas, que pulsam energia nova em nossos espíritos, não apenas no nosso corpo físico, e farão de nós pessoas mais fortalecidas, espíritos mais fortalecidos, abrindo caminho para a nossa renovação moral. Esta resignação de Cristo, a vontade de Deus, é no fundo uma forma de libertação dos nossos instintos e tendências inferiores que caracterizam o espírito humano. Esses instintos inferiores nos enjaulam, nos prendem e não deixam nós evoluirmos. Orgulho, vaidade e egoísmo somente desaparecerão após a nossa reforma íntima. Do livro Chico Xavier, Fonte Viva, psicografado de Emmanuel, nos ensina: só existe verdadeira liberdade na resignação do dever cumprido. E complementa: é perceber que o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento, aperfeiçoamento constantes. Então sempre pedimos a Jesus que nos abençoe e fortaleça a nossa disposição para o entendimento e ainda mais a resignação daquilo que nós não podemos mudar ainda. Por vezes, não compreendemos bem o porquê daquele ato, o porquê aquilo aconteceu, mas respeitamos pela nobreza da pessoa que nos falou aquilo. E descobrimos mais tarde que aquela orientação era a melhor a ser tida naquele momento para nós e para os outros também. Lembrando sempre, ser resignado não é desistir de lutar perante os desafios da vida, entregando aos outros o controle das nossas próprias vidas. Isto não é ser resignado, é ser apático, sem atitude, viver no medo de errar. Ah, se eu fizer isso, será que não vai dar errado? E daí o que eu faço? Isso só nos leva à carência e ao sofrimento. Isso não é ser resignado. Então vivemos num paradoxo, numa dúvida. Como que eu vou ser obediente se a todo momento eu tenho que fazer uma escolha e ser responsável por essa escolha? E mais ainda, eu posso errar e posso sofrer com essa escolha que eu vá tomar. Como que eu posso conciliar esta resignação com a minha liberdade de ser e de agir? Aonde eu posso buscar uma segurança, um norte no caminho a seguir? Aí entra novamente o Espiritismo com Lázaro. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Lembrando que, buscando no dicionário Aurélio, consentir significa estar em harmonia com. Então nós devemos estar em harmonia tanto com a nossa razão como com o nosso coração. Se isso não está acontecendo, alguma coisa deve ser mudada. E temos que buscar auxílio para ver onde está o problema. Existe então nesses momentos de dúvida, quando eu devo obedecer? Será que isso que está me falando está certo ou está errado? Será que esse realmente é o correto ou não? Baseamos-nos então em 3 itens. É uma instrução justa? É da justiça? Segundo, é conscienciosa? Vem da consciência? E é para o bem de todos? Se a resposta às 3 perguntas forem sim, então sim, pois é uma instrução de Deus. Isto quem nos ensinou foi Allan Kardec, na Revista Espírita,
no seu artigo Conselhos de Família, e pasmem agora, em janeiro de 1860. Há mais de 150 anos, isto já é conhecido pelo Espiritismo. Ser obediente não é anular a razão, e sim uma ampliação da nossa consciência. É ter uma visão mais clara da situação e assim fazer uma escolha consciente e a receber a consequência do que nós agirmos. Resumindo, é ser responsável pelas nossas escolhas. Como nós escolhemos sem medo do resultado, conscientes da nossa atitude. Podemos até errar, mas erramos tentando fazer o melhor. O mesmo se dá com resignação, pois ser resignado não é desistir, mas ao contrário, é enfrentar, é lutar contra as dificuldades, sabendo que essas dificuldades não são dos outros, são nossas e foram criados por nós mesmos. E ainda mais que devem ser essas dificuldades superadas, reparadas e transformadas em algo melhor. É um aprendizado do nosso espírito, que por vezes levam várias encarnações para nós aprendermos. Ser obediente e resignado é para os fortes e para os corajosos, pois não podemos desistir da nossa fortaleza moral. E quando finalmente entendermos isso profundamente no nosso ego, no nosso eu, essas virtudes, as lutas externas desaparecerão. Poderemos agir com tranquilidade, com serenidade. Tornamo-nos finalmente gentis. O que é uma pessoa gentil? Para com os outros e para conosco mesmo. E para com Deus também. Porque gentileza é uma forma de amar. A gentileza nos transforma. Transforma os outros e transforma o mundo. Sejamos gentis. Mesmo que tenhamos que usar a palavra não, ela será dito a partir de um ponto de paz profunda e não de ódio. Aquele não será assumido com honestidade, mas não com hostilidade, sendo hostil, apenas refletindo a nossa firmeza em nossos propósitos superiores. Seremos assim os pacificadores de Cristo, os agentes da paz. Já não seremos apenas as criaturas de Deus, e sim seus filhos, pois alcançamos a obediência e a resignação das suas leis, exemplificando os seus ensinamentos através da nossa vida reta e no bem. E talvez uma das melhores dicas que o Espiritismo nos dá é isso que nós vamos conversar agora. Ao fazer o bem ao próximo, curamos, vejam bem, curamos as nossas dores e sofrimentos, pois esquecemos da nossa autopiedade, quando nos fazemos de coitadinhos ou quando reclamamos da vida e de tudo. Transformamos um mal que existe em nós, que nos aflige ainda, em um bem ao nosso próximo e a nós mesmos, quando praticamos esta caridade. Logo, a caridade cristã, com gentileza para com nossos irmãos, nos eleva a verdadeiros filhos de Deus. Jesus foi e é o nosso exemplo máximo. Nos seus últimos momentos, no seu calvário da cruz, limitou-se a dizer em voz alta: tudo está consumado. Eis-me aqui, Senhor, para mostrar aos homens, por meio de um exemplo prático, a resignação, a obediência e a submissão com que eles devem se comportar diante das vontades do soberano Senhor Deus. Isto quem nos falou foi Antônio Luiz Saião, em Elucidações Evangélicas, capítulo 103. Tendo isto em mente, quero agradecer a presença de todos e paz